Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Saudade, que calorão, né? Hoje deu uma aliviada, né? Ainda bem, né? Vamos para mais uma aula? Vou fazer uma oração pra gente começar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por este dia, muito obrigada por esse momento que vamos ter agora, Pai. Obrigada porque o Senhor está cuidando da gente, continua cuidando, Pai. Te peço que o Senhor continue cuidando, Senhor. Abençoe este momento, Pai, que possamos ter um período gostoso para aprender mais da Sua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje a gente vai relembrar um termo, uma palavra importante, que é graça. Vocês sabem o que é graça? Graça parece que está relacionado a alguma coisa engraçada, né? Então, mas na Bíblia, graça tem outro significado. Graça é o seguinte, é um amor gratuito, de graça, que não precisa pagar nada. Ou também a gente pode entender que é um favor que a gente não merece, mas que Deus fez pra gente. É um presente. Sabe quando a gente ganha um presente de alguém, dos nossos pais, sem a gente merecer? Pois bem, isso é graça. É alguma coisa que a gente não merece, mas ganhou. Um amor, assim, muito grande. Assim como nossos pais nos amam. Mas é um amor da parte de Deus, assim, de graça. A gente não precisa fazer nada para Ele nos amar desse jeito. A igreja antiga que a gente está estudando, a igreja que está se formando, eles não estavam entendendo direito essas coisas. Então, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Pessoal, então vamos para a história. Vocês lembram de Paulo, do apóstolo Paulo? Pois bem, ele e Barnabé, eles haviam voltado da primeira viagem missionária que eles tinham feito. E aí eles voltaram dessa viagem e eles deram uma parada em Antioquia para falar um pouco com os cristãos de lá e contar as maravilhas que estavam acontecendo nessas viagens, nesses lugares que eles passaram. E aí, quando eles estavam lá, eles viram que havia alguns homens que estavam lá também, lá naquela igreja de Antioquia, com os cristãos, e eles estavam dizendo assim, olha, aqueles que não são judeus, ou seja, que são gentios, eles não podem ser salvos se eles não seguirem a lei de Moisés. Nossa, mas daí, assim, as pessoas estavam pregando o evangelho para todo mundo, tanto para os que eram judeus. Quem são os judeus? Aqueles que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e formam aquele povo, que é o povo escolhido de Deus. Mas Deus não fazia essa diferença entre as pessoas. Deus queria que o evangelho chegasse para todos. E aí esses homens que também se diziam cristãos estavam falando, não, eles precisam obedecer à lei de Moisés. Só assim eles vão poder ser salvos. Eles têm que fazer uma marca no corpo, assim como os judeus fazem, senão eles não vão poder ser salvos. Pois bem, e aí começou uma discussão. Paulo e Barnabé não concordaram com o que esses homens estavam falando, falaram, não, a gente não concorda, foi uma discussão muito forte, e aí a igreja de lá falou, então tá bom, vocês dois, Paulo e Barnabé e mais algumas outras pessoas que puderem ir, vocês vão até Jerusalém, na igreja lá de Jerusalém, conversar com os presbíteros e os apóstolos de lá para entender essa questão e resolverem isso. Então, eles chegaram lá na igreja de Jerusalém e eles foram super bem recebidos pelos líderes da igreja e tal. Contaram tudo o que estava acontecendo. No meio do caminho, eles pararam numa outra região que chamava Fenícia, e lá também eles contaram para as pessoas todas as maravilhas que Deus estava fazendo
no momento que eles estavam pregando, as pessoas que estavam se convertendo, tanto os judeus quanto os não-judeus, que eram chamados de gentios. E aí as pessoas foram ouvindo, algumas ficaram maravilhadas e outras, alguns outros homens que também se diziam cristãos, mas eles eram mais da religião judaica, assim, também, eles ainda lembravam muito daquilo, eram os fariseus, e eles falavam, não, a gente não concorda com isso, para os que não são judeus serem salvos, eles precisam seguir a lei. Mas daí, como assim, se a gente acabou de ver que Deus, ele dá de graça, né, a salvação pra gente, a gente, lembrando daquela palavra que a gente viu ali, né, no momento anterior à história. E aí, Pedro, vocês lembram de Pedro? Então, aquele que foi pregar para um soldado romano que chamava Cornélio, lembram disso? Ele era um líder ali e ele não era judeu e ele se converteu e muitos da família dele e amigos dele também se converteram. Então ele levantou, tomou a palavra, que ele era sempre um bom líder assim, e disse, olha gente, eu prego o evangelho, Deus me chamou para falar do nome dele para as pessoas, do nome de Jesus, que é filho dele. E assim, ele deu o Espírito Santo tanto para os judeus quanto para os não-judeus. Então assim, basta crer no Filho de Deus, que é Jesus, que ele veio ao mundo para morrer na cruz e nos salvar, que dessa forma a gente vai ser salvo. E aí, se a gente tiver fé, a gente vai ter um coração limpo e todo mundo é salvo da mesma maneira, desta forma, pela graça de Jesus. Então ele ficou falando e as pessoas ficaram ouvindo, e aí aos poucos eles foram entrando num consenso e entenderam qual que era a maneira correta dessa questão da salvação, para quem era a salvação, né? Se era só para os judeus ou se era para os dois. Pessoal, então para a gente concluir, para a gente terminar a aula de hoje, o que a gente tem que ver se a gente entendeu? Que depois então que Jesus Cristo veio ao mundo, ele possibilitou que todas as pessoas de qualquer povo, como nós brasileiros, se acreditasse que Jesus era filho de Deus e veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, faria parte do povo de Deus. E aí teria uma marca no coração, para sempre. E é o Espírito Santo que mora no nosso coração agora, depois que a gente se converte, certo? Vocês já aceitaram Jesus no coração de vocês? Vocês já convidaram Jesus para vir morar aqui no nosso coração, no seu coração? Então, quando eu tinha 6 anos eu fiz esse convite, e aí Jesus veio morar aqui no meu coração. E aí o Espírito Santo está aqui comigo o tempo todo. Então, a morte de Jesus, ela foi suficiente para a salvação. A gente não precisa fazer coisas boas, ou ajudar os outros, ou ler a Bíblia, ou orar mais. Não é isso que vai fazer a gente ser salvo. A gente é salvo porque Jesus derramou o sangue dele na cruz e nos salvou. Só que por causa disso, porque ele nos deu isso de graça, foi de maneira gratuita. Ele nos amou tanto, 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 que ele deu o filho dele para nos salvar, porque a gente é pecador, a gente não merecia nada disso. Antes então de terminar, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou, Pai, primeiro, Pai. E o Senhor nos dá a salvação em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Por isso, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, ajuda-nos, Pai, a te obedecer, Senhor, que é uma forma da gente mostrar que a gente também te ama, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes a Ti, Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Turminha, faltou só o versículo que a gente está estudando,
que está em Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 27a. Por que o A? Porque é a primeira parte do versículo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, acima de qualquer coisa, a gente tem que ser digno da palavra de Deus. Então, a gente tem que obedecer a Deus. Então, isso volta um pouquinho do que a gente estava falando. Se a gente é salvo porque Deus nos deu a salvação, então uma forma de agradecer isso é obedecendo a palavra dele. Combinado? Então é isso, pessoal. Um beijão para vocês.